Bom, sejam bem-vindos aí à nossa sexta aula, agora sobre a camada física, a última camada inferior, né, daquela nossa arquitetura de camadas de redes. Então, na camada física, na verdade, também ela está mais ou menos relacionada aí com a camada de enlace, ela fica logo abaixo, mas ela está relacionada com o meio de transmissão, tá certo? Os mecanismos de transmissão no meio. Então, a camada física, ela, ela trabalha, na verdade, ela define como é que vai ser o mecanismo realmente de transmissão entre um ponto e o outro, ou entre um enlace, entre cada um dos enlaces aqui da rede. Então, as duas, tanto a camada física quanto a camada de enlace dentro daquele diagrama geral nosso, né, eles têm mais ou menos a mesma estrutura. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho aqui dois, por exemplo, um notebook ou outro notebook que conversa com esse equipamento de rede através de uma transmissão sem fio. Esse equipamento pode estar conectado com esse outro roteador com cabo padrão UTP de Ethernet normal. Esse roteador pode estar conectado com esse outro roteador, por exemplo, com um mecanismo de fibra ótica. Esse roteador para cá pode estar com outro mecanismo, um mecanismo de transmissão de rádio por microondas. Então, existem vários mecanismos físicos de fazer essa troca de dados. E a camada física, ela estuda esses mecanismos. Então, basicamente é a camada de menor nível, né? Então ela está bem relacionada com a questão do hardware, tá certo? Maior parte da implementação da camada física é feita na forma de hardware, né? Então é equipamento, né? É elemento que você consegue, inclusive, tocar, né? E a camada física, ela fica preocupada com os mecanismos de transmissão individual de bits, né? Então, lá na camada anterior, que era a camada de enlace, ele era um conjunto de bits. Agora estou trabalhando com um bit individual. E ela trata dos meios que eu vou usar para poder fazer essa transmissão de dados. Então, existem alguns mecanismos básicos, né? Então, a gente tem um mecanismo usando tensão ou corrente elétrica. Então, são os mecanismos baseados em cabos metálicos, né? O cabo TP, cabo coaxial e assim por diante. Existem os mecanismos baseados no uso de ondas eletromagnéticas, que seria o caso da transmissão sem fio, e os mecanismos baseados na luz, que aí tem, por exemplo, a fibra ótica e outros mecanismos de transmissão de redes. Bom, é, aí entra aqui um assunto, a gente até falou um pouquinho, vocês devem ter visto essas palavras aí anteriormente na apostila, que define aí alguns mecanismos de comunicação. Então, o mecanismo mais simples, né, existe um mecanismo de comunicação que é o simplex. O duplex é o segundo mecanismo e o half duplex. A ideia é o seguinte, é, se você tem dois dispositivos A e B, né, como é que ocorre essa troca de mensagem? Ela pode ocorrer de três formas. Uma forma é que o mecanismo A transmite e o B recebe. Não existe o caminho de volta. O B não consegue mandar informação para o A. Esse é um primeiro mecanismo de transmissão. Esse é um primeiro meio, uma forma de comunicação. E essa forma é chamada simplex. Só para vocês terem uma ideia onde isso é usado todo santo dia, é no controle remoto da televisão. O controle remoto manda uma informação, no caso lá usa-se luz para a sua televisão, por exemplo, você aumentar o canal, mudar o canal, aumentar o volume, né? Então, essa informação, ela só tem esse destino. Em momento nenhum a televisão avisa, principalmente essas televisões normais, pode ser que tenha algum modelo mais específico, será que o canal foi mudado? Não existe esse caminho de volta. Então, esse é um tipo de comunicação que a gente chama de simplex. Tem algumas aplicações, né? Mas é um caminho só de ida. Na comunicação duplex, você tem tanto o caminho de ida quanto de volta.
né? A maioria das conexões que a gente tem, ela tem essa característica, tá certo? Eu quero, por exemplo, transmitir uma informação de A para B e depois receber uma resposta de B para A, ou B mandou a informação para A e recebe uma resposta depois, né? Quando eu tenho a transmissão do tipo duplex, a ideia é o seguinte, que eu posso transmitir e receber a informação ao mesmo tempo, tá certo? Então, o que acontece? Isso faz com que eu tenha, vamos dizer assim, um melhor desempenho da informação. Eu não preciso esperar que o meu canal esteja livre para poder, é, é, por exemplo, receber. Então, geralmente um meio de transmissão duplex ele costuma ser mais rápido do que o outro meio que é o half duplex. O half duplex ele também permite a informação sair de A para B e de B para A, ou seja, ela permite a informação trafegar nos dois sentidos. Só que quando A está transmitindo para B, B não pode transmitir para A. E vice-versa. Quando B está transmitindo para A não pode é, transmitir para B. Ou seja, essa informação, apesar de ser bidirecional, ela é não simultânea. Então, isso define os três mecanismos principais de comunicação, né? Então, e isso está relacionado ali com a camada física, a maneira como que você implementa os protocolos da camada física, né? Então, além disso, né, existem alguns mecanismos, né, algumas formas dessa comunicação. Essa comunicação ela pode ser guiada. Quando eu tenho uma comunicação guiada, quer dizer que eu tenho algum elemento que, vamos dizer assim, determina por onde essa informação vai passar fisicamente, né? Então, geralmente são os guiados são os mecanismos cabeados. Então, por exemplo, um cabo de fibra ótica, a informação ela trafega só pelo cabo. Ela não trafega em outro lugar. Então, o caminho que ela vai seguir é o caminho que o cabo foi passado. A mesma coisa com os cabos metálicos, né? Agora, por exemplo, se eu tenho uma transmissão de rádio, aí eu tenho um mecanismo que não é guiado, é um não guiado. Ou seja, quando a minha antena ela transmite essa informação, eu não sei exatamente em que espaço físico que ela vai trafegar. Geralmente ela se propaga em todas as direções, né? Ou numa direção, mas com uma área de propagação específica, né? Isso depende da antena que for ser utilizada, né? Então, eu não tenho esse controle por onde fisicamente qual que é a posição que a informação está sendo transmitida, né? E dependendo do caso, isso pode gerar problemas de segurança, né? Então, por exemplo, um mecanismo guiado, a pessoa tem que ter acesso à fibra para, por exemplo, tentar extrair informação dela, vamos dizer assim, se ele quisesse tentar furar o mecanismo de segurança. Agora, no não guiado, bastaria o cara ter uma antena ali na região que ele consegue acessar essa informação. É claro que existem mecanismos de proteção nas redes sem fio, mas é uma coisa que é possível no caso dos não guiados, né? Então, o primeiro mecanismo que a gente vê são os fios de cobre, né? Que é um mecanismo onde você usa sinais elétricos, né? Então, a gente usa tensão ou corrente para poder transmitir dados. Dependendo do protocolo, pode ser algum outro material, mas geralmente se usa o cobre porque ele tem uma boa relação de uma característica do material, que é a resistência elétrica, ou a resistividade elétrica dele, talvez seja até melhor falar, e com questão do preço, né? Então, esses mecanismos eles são relativamente baratos. Outra característica é que quando você tem uma rede cabeada com fio de cobre, ela é até bastante confiável, tá certo? Se você comparar, por exemplo, com outros mecanismos, principalmente transmissão sem fio, a chance de você ter um erro na transmissão numa rede cabeada é bem menor do que num, numa rede sem fio. É só você comparar isso aí, quem tem uma internet em casa ADSL com a internet 3G para você perceber bastante essa diferença, né? Eles são muito utilizados em redes locais, tá certo?
Em alguns casos, em algumas redes um pouco maiores, mas a principal aplicação é em rede local, rede dentro de uma residência, ou rede dentro de um prédio ou de um departamento, né? Agora, o complicado do fio de cobre é a instalação, né? Porque você vai ter que ficar passando fio, ou, por exemplo, dependendo da maneira como que você quer elaborar isso aí, você vai ter que passar isso dentro de parede, com uma instalação específica, tá certo? Então, essa instalação, assim, de certa forma, ela complica às vezes um pouco a questão, né? Então você tem que passar canaleta, tem que passar tudo isso daí. Então o processo de instalação ele não é muito simples. Mas depois que está instalado a coisa funciona bem. Mas o que acontece? Também tem um pouquinho de que quando está instalado você não tem tanta mobilidade, né? A instalação ela fica fixa. E ele também tem problemas com interferências eletromagnéticas. Então, por exemplo, a gente comentou aí em algumas turmas, quando estava passando na aula inaugural, é, a questão da interferência eletromagnética. Por exemplo, se você passar esse cabeamento próximo, por exemplo, a um elemento que gera interferência eletromagnética, por exemplo, uma lâmpada fluorescente ou um motor. Esse motor, por exemplo, pode ser por exemplo, motor de um ar-condicionado. Isso pode gerar interferências que ou diminuem a performance da rede, ou, em alguns casos, pode chegar até a impossibilitar a comunicação dos elementos, tá certo? Então, esse é um problema que os fios de cobre apresentam. Justamente, isso aí vem da física, tá certo? Se vocês lembrarem lá da física, existe um princípio, né, que toda vez que você tem uma corrente elétrica passando por um fio, você gera um campo magnético em volta, e o processo inverso também ocorre. Se você tem um campo magnético em volta variando, isso acaba gerando uma corrente elétrica no fio. E essa corrente gerada por esse campo magnético, ela pode interferir no processo de comunicação de dados. Então, aqui eu tenho duas figuras mostrando exemplos de como é que é o cabeamento aí usando fio de cobre. Então aqui tem dois tipos de cabo. O primeiro aqui, amarelinho aqui, é o cabo de par trançado, foi o que vocês usaram quando vocês montaram lá o, o, o cabo de rede. E o outro aqui tem seria um desenho, né, esquemático. Eu mostrei na aula passada uma foto aqui na internet do que seria um cabo coaxial, né? Então, no par trançado, eu acho que vocês já tiveram bastante contato, vocês perceberam que existem sempre conjuntos de dois pares que eles são trançados mesmo, ou seja, são enrolados numa forma helicoidal para poder diminuir a questão da interferência eletromagnética. Aqui, nesse desenho, dá para entender um pouquinho como é que funciona lá o cabo coaxial. Na parte mais externa, você tem um material isolante, geralmente algum tipo de borracha, alguma coisa assim, né? Na parte, logo em seguida, você tem uma malha metálica, uma capa geralmente de cobre, ou em alguns casos alumínio, né? Ou algum material até mais simples, mas que esse material ele é condutor de eletricidade, e é uma malha mesmo, né? São, na verdade, um monte de fiozinho fino. Quando você corta um cabo desse, isso aí fica parecendo um monte de cabelinho assim saindo do fio. Depois tem uma outra camada isolante para isolar essa camada, essa malha do conector do fio de cobre central, tá certo? E tem esse fio aqui. A ideia é mais ou menos o seguinte, que todo dado, vamos dizer assim, a informação geralmente ela passa através desse cabo central. E essa malha, ela funciona como um elemento da física que o pessoal fala, que é uma gaiola de Faraday, que ela evita, ela bloqueia um pouco a questão das interferências eletromagnéticas, tá certo? Então, geralmente essa camada aqui é ligada no elemento de terra do circuito, e isso evita um pouco, protege um pouco essa camada interna
da interferência eletromagnética, tá certo? Mas o pessoal parece que tem tido mais sucesso com esse tipo de cabo do que com esse, então eles usam mais esse cabo aqui para as redes locais, principalmente a internet. Mas existe ainda muita coisa que se usa o cabo coaxial. Bom, o outro mecanismo, né, que seria a fibra ótica, onde o dado é transmitido através de luz, né? Então, uma vez eu acompanhei o processo de fabricação de fibra ótica e que basicamente a fibra ótica são duas camadas de vidro, né? São fibras de vidro em duas camadas. Existe uma camada interna que ela é altamente permeável à luz, ou seja, ela deixa passar a luz com muita facilidade. Então seria como se fosse um vidro extremamente transparente, né? Que aquilo que você consegue passar, que você coloca de um lado, ele praticamente aparece do outro lado com o mínimo possível de perda. Já a camada externa, ela é altamente reflexiva e ela fica em volta da camada interna. Então, essa camada externa, ela acaba funcionando como uma guia para a luz. Então, quando você coloca a luz na fibra ótica, o que acontece é o seguinte, essa luz ela vai sendo transmitida, ela vai conseguir atravessar toda a parte interna, mas na hora que ele chegar, por exemplo, dependendo da angulação, vai ter um momento que ela vai encostar na parte externa, ela vai atingir a parte externa. E essa parte externa, ela vai funcionar como se fosse um espelho, refletindo a luz pelo caminho que você deseja. Então, com isso, a luz que entra num ponto, ela vai sair num outro ponto. Então, aqui eu tenho um exemplo aqui de um cabo de fibra ótica. A imagem não é das melhores, é a mesma que está na apostila de vocês, né? Mas é um cabo bem fininho, tá certo? E é interessante, você põe luz de um lado, você consegue ver a mesma luz do outro. A fibra ótica ela é muito usada geralmente para conexões externas, né? Onde você vai passar, às vezes ligando um prédio a outro, ou às vezes até é, é, ligações de mais longa distância, né? E ela tem uma série de vantagens. Por exemplo, ela não sofre com interferência eletromagnética, por quê? Porque a luz não sofre com aquele efeito que o fio de cobre tem da questão do um campo eletromagnético gerar correntes. Aqui, como eu estou trabalhando com luz, isso não gera interferências, né? Então, o que acontece? Isso facilita também que ela suportar distâncias maiores, tem uma espessura bem menor do que um fio de cobre, né? Às vezes porque o fio de cobre, à medida que você aumenta a distância, para você compensar a questão do efeito do aumento da resistência elétrica com essa distância, você teria que aumentar a espessura. A fibra ótica não tem esse problema, tá certo? Então, ela já você consegue fazer ela com uma espessura menor. Geralmente o que o pessoal faz é ter um cabo de fibra ótica e ele já passa um monte de fibras. Às vezes ele passa 5, 6 fibras ou até mais em um único cabo para poder facilitar isso aí. E ele também tem altas velocidades, né? A fibra ela facilita nessa questão. Geralmente quando você quer as redes mais rápidas, né, são geralmente implementadas aí é, na questão usando fibra ótica. Então, assim, tem muita coisa boa, mas o que é complicado na questão da fibra? Ela tem uma instalação complexa, tá certo? Então, para vocês terem uma ideia, ela tem o mesmo problema da rede cabeada com fios de cobre, né? Que você vai ter que passar isso por paredes, ou na parte do subsolo. Então, isso complica a instalação. Só que ela é mais complicada do que o fio de cobre. Por exemplo, vocês viram que a gente teve uma prática de montagem de cabos de fio de cobre, mas a gente não teve uma prática de montagem de cabo de fibra ótica. Por que acontece isso? Porque, na verdade, só para você fazer uma emenda em fibra ótica, para poder montar um conector, isso aí é um curso à parte para poder fazer isso, né? Então, e necessita uma série de equipamentos especiais para poder fazer isso. E isso torna o reparo nesse tipo de
de rede bastante caro e complicado. Então, geralmente, quem trabalha com fibra ótica mesmo, ou você compra já o cabo pronto, se for para alguma coisa mais curta distância, um negócio assim, ou então você já contrata uma empresa, geralmente é uma empresa especializada em mexer com fibra ótica só para fazer esses reparos, para fazer essas manutenções, tá certo? Então ela tem essa desvantagem dessa complexidade. Por fim, né, o terceiro mecanismo seria os mecanismos de transmissão via rádio, né, onde você transmite a informação através de ondas eletromagnéticas, né, pelo ar. Então, isso aqui, na verdade, se você for ver, uma das coisas que caracteriza esse tipo de transmissão é que você não existe uma conexão física entre o transmissor e o receptor. Então, o que acontece? Por exemplo, lá na fibra ótica, na rede cabeada, o cabo ele é a conexão física, né? Vamos dizer assim, você tem que ter um cabo fisicamente conectado nos dois. Já aqui, a gente você usa o quê? O próprio ar como meio de transmissão, tá certo? Então, envolve lá o uso de antenas, né? E a característica aí do transmissor, mas essas antenas, elas que definem qual que vai ser a distância entre os nós da rede. Então, dependendo da antena que você colocar e da capacidade lá de potência lá do seu transmissor, você pode ter uma distância mais longa, né? Então, existem redes por rádio hoje que com distância pequena, por exemplo, você pegar lá a transmissão Bluetooth, né, que tem hoje nos celulares, são redes preparadas para distância de poucos metros, até transmissão via satélite, onde a informação sai daqui do solo, atinge um satélite que está no espaço e volta, né? O grande problema desse mecanismo por rádio é a interferência. Quem usa o mecanismo por rádio sabe como é que isso é. Então, se você for observar, por exemplo, quem usa uma internet 3G, ou até mesmo nosso sistema de telefonia celular normal para voz, né, sabe que a quantidade de falhas que você tem no uso do sistema. Então, dependendo, às vezes, de um bloqueio do sinal, alguma coisa assim, né? Se você tiver um caminhão passando, qualquer coisa aí, isso pode gerar uma interferência muito grande no sinal e você perder a informação. Então, não a questão da confiabilidade, no caso do rádio, ela é bem menor, né? Então, estuda-se isso bastante, procura-se melhorar, mas até hoje, se você comparar a transmissão a rádio com as transmissões cabeadas, em termos dessa questão, as cabeadas elas conseguem ter uma estabilidade muito maior, né? E isso ocorre devido a diversos fatores, né? É, então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu tenho em casa um serviço de TV a cabo via satélite. Toda vez que chove, os canais todos param de funcionar, porque o próprio clima está interferindo na transmissão, porque eu tenho que receber uma informação que vem do satélite e chega aqui no solo, mas se tiver muita nuvem no meio do caminho, isso atrapalha a transmissão. Então, aqui tem, já falando isso aí do satélite, né, que é um mecanismo já de transmissão de longa distância. A transmissão, como a gente já falou, é por rádio, né? Então eu tenho um mecanismo de rádio onde, por exemplo, eu posso ter um computador aqui através de uma antena específica. Isso envia essa informação lá para o satélite e depois essa informação vai para um outro computador e chega numa antena específica que recebe isso daí, tá certo? Geralmente você precisa do satélite para cuidar da questão da curvatura da Terra, né? Então, se você lembrar, a Terra ela tem um formato curvo, então o satélite ele funciona como uma espécie de repetidor. Você manda para o espaço, ele joga de volta para o solo, mas numa distância considerável. Um dos grandes problemas desse tipo
de transmissão é a questão de atraso, porque a informação ela tem que sair, chegar no espaço e voltar. Isso aqui são milhares de quilômetros, dependendo é, da transmissão. Mesmo que eu esteja transmitindo, por exemplo, eu estou aqui com um computador aqui em Tuiutaba e um outro também aqui em Tuiutaba, mas essa informação ela tem que ir até o satélite e voltar. E o satélite ele fica alguns quilômetros de distância da Terra. Então, o que acontece é o seguinte: como essa informação tem que ir e voltar, isso acaba gerando um certo atraso. Então, isso pode inviabilizar alguns tipos de aplicação. Aplicações onde esse atraso, esse tempo que essa informação demora para ir e voltar, seja um elemento crítico, tá certo? Você não vai conseguir com uma conexão via satélite. Um exemplo de aplicação desse tipo são os jogos online, né? Se você pegar um jogo de ação online aí, por exemplo, esse atraso aqui pode chegar a coisa de meio segundo, um segundo. Isso é o tempo suficiente para, por exemplo, você perder a partida aí num jogo desses de tiro, alguma coisa desse tipo aí, tá certo? Então, esse tipo de transmissão, ele é feito por um equipamento chamado transponder, que transponder vem de transmitter responder, ou seja, é um transmissor e seria o elemento que transmite e responde, né? É um transmissor e um receptor. E o satélite, lá ele tem um transponder que ele recebe uma informação e responde para o outro, né? Então ele funciona como se fosse ali um repetidor. Os links via satélite geralmente são caros, tá certo? Então são poucos lugares assim que justifica esse tipo de link, principalmente pelo o custo vem pelo fato de é muito caro você colocar um satélite em órbita, né? Então isso é um dos problemas aí da comunicação via satélite. E aí, a gente já falou aí, esse tipo de transmissão costuma ter problemas aí com a questão do clima. Se está chovendo, você pode ficar sem conexão aí com sua rede. Um outro mecanismo sem fio, bastante utilizado, isso aqui usa-se bastante, principalmente para ligar, vamos dizer assim, fazer conexões de rede entre vários prédios numa cidade ou dentro de uma mesma cidade, que é usando micro-ondas. O que acontece? Micro-ondas seria um mecanismo de transmissão sem fio e onde as ondas elas ficam, por exemplo, a onda é uma senoide, ela tem um, um, um período e o próprio nome está falando, o micro quer dizer que a onda ela tem um comprimento de alguns microsegundos, né? Isso aí a gente chama de ondas médias, né? Também é transmitido por rádio, tá certo? E é usado para distância média. Geralmente essa distância aqui são alguns quilômetros, né? Coisa assim, por exemplo, até 10, 20 quilômetros no máximo. Ela é muito usada para telefonia. Isso aqui, às vezes o pessoal vai colocando uma série de torres de micro-ondas, às vezes até para ligar uma cidade. Sei lá, a cada 10 quilômetros eles colocam uma torre e, e usam essa torre para poder transmitir os dados de voz de telefonia. E também tem algumas aplicações em rede. Aqui no IFTM Campus de Tuiutaba, no início das operações, a gente tinha um link de micro-ondas com uma operadora local, que é a CTBC, né, para poder transmitir tanto telefonia, voz, quanto internet, né. Então, o nosso link com a CTBC usava, na época, isso daí. E além da CTBC, existem várias outras operadoras aí que fornecem esse tipo de serviço. Uma característica da micro-ondas é que a antena, que existem vários tipos de antena, mas a antena ela direciona a transmissão de dados, tá certo? Então essa antena ela tem que estar meio que apontada corretamente entre os dois pontos da rede. Então, ela, por exemplo, isso diferencia um pouco da rede sem fio
que a gente tem em casa, essa redezinha Wi-Fi que a gente chama, que a antena ela tem uma característica que eles chamam de omnidirecional, a transmissão é feita em todas as direções. Essa antena não, ela aponta para uma direção específica e você tem que apontar de uma antena para outra, né? Então, o que acontece? Essa antena ela tem que estar apontada e, por exemplo, se eu quero depois retransmitir para uma outra posição, eu tenho que ter uma segunda antena apontada para o próximo. Então aqui tem essa figura que ilustra essa situação. A frequência, geralmente, para esse tipo de comunicação é relativamente alta, ele está na casa de ondas médias, mas isso aqui é bem alto. E o que acontece? Esse tipo de transmissão, ele tem, como ele usa esse tipo de frequência, o que acontece? Ele tem problemas com obstáculos. Então, se eu tiver uma barreira, um prédio, alguma coisa entre uma antena e outra, isso vai ser um problema para mim. Então, geralmente esse tipo de transmissão, eles usam torres, ou seja, a antena ela fica lá no alto do prédio ou se constrói uma torre e a antena fica no alto dessa torre para poder fazer esse tipo de transmissão. Então, vocês percebem que isso acaba complicando um pouco o processo, tem um custo um pouquinho mais caro, então, mas é um mecanismo que se usa bastante também para transmissão de dados. Um outro mecanismo é o infravermelho, que seria a luz invisível. Isso aqui é o que usa no controle remoto. O que acontece? Se você olhar lá no todo controle remoto, ele tem lá um LED, só que esse LED emite uma luz dentro de um espectro que a gente não enxerga. Então a gente chega lá, existe uma faixa de comprimentos de onda de luz que a gente consegue enxergar e o infravermelho está abaixo dessa faixa, né? Então, quem usa isso é um mecanismo do controle remoto, mas eu nunca vi isso ser muito utilizado em redes, vamos dizer assim, de computadores, né? A exceção, na verdade, eram os primeiros dispositivos portáteis. Então, o Palm Top, né? Que seria o antigo, seria o precursor aí dos smartphones, né? É, o, quando aqueles PDAs mais antigos, eles tinham eles usavam esse mecanismo de transmissão de dados para poder transmitir às vezes um arquivo de um dispositivo para o outro, né? E da mesma forma como ele usa a luz, se eu tiver alguma barreira tampando essa luz, isso vai dar um problema, né? Então isso aqui você não consegue geralmente usar para longas distâncias. Geralmente para algum elemento próximo. Da mesma forma que se você tampar o seu controle remoto à frente dele, você não vai conseguir mudar o canal. Quando a gente usa eletricidade, existem alguns mecanismos para fazer essa transmissão. Essa transmissão ela pode ser o que a gente chama de síncrona ou assíncrona. Então, no caso da síncrona, você vai enviar dois sinais. Um sinal que é o de sincronismo e o outro de dados, tá certo? Então, o que acontece? Com isso, você vai precisar de mais fios para poder transmitir essa informação, né? Esse mecanismo é o mais simples, mas ele tem problemas com longa distância. Para ver um exemplo de mecanismo síncrono, é só lembrar lá do barramentos, lá em arquitetura que a gente viu. Lá no barramento a gente tinha lá um pulso, que geralmente era o memory write ou memory read, que ele tinha uma borda de subida que indicava quando a informação estava disponível que ela podia ser utilizada. Aquela linha é a linha de sincronismo dessa informação, lá naquele exemplo do barramentos lá atrás. Agora, quando a gente usa aqui, pode ter um outro mecanismo, pode ser um clock, né, o que é um clock? É um pulso que ele fica entre nível alto e nível baixo, alternando entre 0 e 5 volts, 0 e 5 volts. Então, às vezes ele coloca essa linha e usa-se essa transição de 0 para 5 volts com mecanismos de sincronização. Já na comunicação assíncrona, você não precisa desse sincronismo, né? Só que você tem que ter um mecanismo para poder saber onde a informação começa e onde que ela termina, né? Então você tem que ter algum mecanismo complexo. Então, para fazer isso,
a maneira como que você vai transmitir, pode ser que você tenha necessidade de criar ou símbolos especiais ou enviar mais bits especiais para fazer esse sincronismo. Um exemplo de metodologia assíncrona, de mecanismo assíncrono, é o protocolo Manchester. Eu acho que tem uma figura aqui do lado mostrando esse protocolo.